Começamos mais um Podbi e se você não tá inscrito nesse canal, você vai lá e se inscreve, por favor. A gente tem que bater as metas, né, gente? Senão eu não vou começar a monetizar esse negócio aqui, vamos parar, hein? Na zoeira, brincadeiras à parte, né? A gente tem que fazer uma constância, a gente sabe disso. Se você é novo no meu canal, parabéns, né? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, ou de manhã, de tarde, de noite. Meu nome é João Augusto e eu sou o apresentador desse podcast, né? Bom, o meu podcast hoje, o nosso podcast está especialíssimo. A pessoa que eu trouxe, né, o nosso convidado, foi bem assim, super pontual. Já chegou e falou: não, vamos embora, vamos gravar. Quando que você precisa? É assim, tal dia, tal, tô livre, tal hora. Eu falei: nossa, uma agenda. Eu preciso ver se eu tô livre agora, depois dessa agenda. Bom, meu convidado, ele é capixaba. Ele já tá aqui em Perth já há quase 2 anos. É ex-engenheiro, mas na verdade não é ex-engenheiro, né? Porque uma vez engenheiro, sempre engenheiro. É que nem uma vez hoteleiro, sempre hoteleiro. Uma vez camareiro, sempre camareiro. E assim vai. Casado, né, gente? Quem queria já cagou, porque casado, né? Eu vi vocês na minha bio lá, mandando um monte de off, de. Engraçado que eu mandei já tanta coisa já, e ninguém olha, mas mandou foto de macho, ó. Todo mundo ali, ó, né? Mas depois eu vou expor vocês, tá? Fica à vontade, aqui tá tudo aqui dentro. Ele tem uma agência de viagens e ele também dá cursos online, ensinando você, eu e todas as pessoas a utilizar as milhas coerentemente, né? Pra você ir para o mundo afora. Já ajudou mais de 150 pessoas. O meu convidado é o Caio. Bem-vindo, Caio! Valeu, João. É um ano essa porra aqui que eu vou ficar falando, esse momento. Aê, bem-vindo. Valeu, João. Obrigado pelo convite, cara. Eu não, imagina. Abrir as portas aqui pra gente, falar um pouquinho sobre a minha trajetória na Austrália, sobre as milhas e Você tá se incomodando com o microfone assim? Pode colocar do lado assim, não tem problema. Tô na dúvida se tá saindo legal, mas tá, acho tá que saindo, tá de boa. Então, obrigado pelo convite, João. Sim, Uma honra sim. estar aqui, falar um pouquinho sobre mim, sobre as milhas e como que a gente pode ajudar as pessoas a viajar mais, seja para ir para o Brasil ou para qualquer outro lugar que o pessoal queira viajar também, que viajar é bom demais. Não, é super, né? Eu amo viajar, né? Não tenha dúvida. Só falta o aqué. Mas o restante, sabe o que é aqué? Na língua das gays? A aqué é dinheiro, amigo. Ah, tá. Nesse caso eu não vou... Meu amigo fala, gente, eu falo às vezes assim, os convidados ficam assim, gente, eu não entendo esse linguajar dessa pessoa. Então é sobre isso. Bom, bem-vindo novamente. Então você tá aqui quase 2 anos, né? Cara, 1 ano e meio, acho que tá, Você já chegou já trabalhando na área de engenharia? Já, eu já vim, entre aspas, com esse emprego um pouco acertado, né? Graças à comunidade brasileira aqui da Austrália também. Uhum. Eu fiz algumas publicações e tal. Caio, aí... pega o seu microfone um pouquinho mais pra frente. Aí, agora vê se te incomoda. Isso. Incomodar, não. Não, melhor, agora eu tô ouvindo. Eu tava escutando que o áudio tava cortando. Não, agora tá. Agora não, tá? Porque, tá, agora tá melhor. Beleza. Falo de novo? Não, vambora. Você tá aqui então, já quase 2 anos, e aí você começou a trabalhar na área da engenharia. Exatamente. Cara, a minha história, na verdade, eu já trabalhava no Brasil, mais ou menos com o que eu já faço, né? O que eu tava trabalhando aqui na Austrália também. E aí eu apenas fiz uma publicação no Facebook falando pro pessoal que eu estava vindo pra Austrália e que eu ia estar aberto ali a qualquer oportunidade, não somente como engenheiro, como qualquer outra função que pudesse ter Acrescentar, né? E aí tinha um rapaz que viu minha publicação, nunca conhecia antes, e aí ele me indicou para uma empresa, fiz algumas entrevistas lá no Brasil, e aí quando eu cheguei aqui na Austrália, meio que já estava com essa oportunidade encaminhada, fiz a entrevista final aqui e tudo mais, e aí em menos de 1 mês eu já estava trabalhando como engenheiro nessa empresa. Caraca, então, que sorte, hein? Foi sorte mesmo, cara. E você já tinha inglês? Já. Ah, aí sim, cara, porque é assim, a oportunidade vem. Se você não tem inglês, cagou. É sobre. Na verdade, eu já estava decidido que eu ia vir, e independente se eu fosse trabalhar como engenheiro ou não. Então, eu dei a sorte também, que foi logo que abriu as fronteiras, depois da pandemia. Certo. Então, várias empresas estavam precisando, né, de engenheiro, de qualquer outra mão de obra ali profissional. E aí eu consegui, mesmo no visto de estudante, não fui sponsorado, não fui nada, então eu vim no visto de estudante, minha esposa estudava e eu era ali o partner dela. E aí eu consegui esse emprego nessa empresa aqui da Austrália. Vamos contar o decorrer do processo aí, eu saí tem pouco tempo, mas foi uma experiência muito legal, assim, aprendi muito.
E agradeço bastante até por esse cara, o Lucas, que me indicou. Trabalhava lá como labor, que era assim uma função, entre aspas, que estava bem abaixo do cargo que ele me indicou. Uhum. Mas se não fosse por ele, com certeza, nada disso aí teria acontecido. Cara, aqui na Austrália as coisas funcionam muito no que indica. Se você não tem alguém que te indica, caga. Pois é. As coisas acontecem muito aqui, assim. Parece que não, mas nossa, é uma loucura isso, né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui em 2017, estava numa crise de emprego e eu já tinha emprego, já tinha trabalhado na hotelaria há mais de 10 anos no Brasil. E eu só consegui como camareiro porque alguém me indicou. Pois Que é. foi um amigo meu que jogou lá, falou, cara, pode contratar, o cara sabe o que tá fazendo. E na sua época era ainda mais difícil, né? O pessoal fala que antes ralava muito para conseguir. Cara, tinha que ter muita coisa pra conseguir um emprego, né? E vocês pegaram o Covid aqui, vocês deram muita sorte. Eu confesso, assim, que foi muito, assim, muita sorte da época que a gente veio. Uhum. E até mesmo igual a minha esposa, que não falava inglês quando veio e conseguiu um emprego e em menos de uma semana ela estava trabalhando também. Então, assim, eu estava trabalhando na área por conta da minha formação e tudo mais, mas todo mundo que veio junto com a gente na mesma época, mesmo sem inglês, sem formação, também conseguiu um emprego muito rápido. Então, foi o time certo que a gente veio, foi muito bom. Cara, muito bom, né? Porque quem passou na pandemia aqui teve um momento muito pesado, mas a gente não teve pandemia aqui em Perth. A gente teve 3 meses de pandemia, é isso. O restante aí começou a dar o easy nas máscaras, já deu, tipo, a gente... Quando o pessoal fala assim, você teve pandemia, não sei o que. Cara, a gente não teve, a gente foi muito sortudo aqui em Perth. Muito sortudo. E aqui você já chegou trabalhando na área de engenharia, e você só trabalhou na área de engenharia? Não, na verdade não. Igual eu disse, né? Eu fiz umas entrevistas com essa empresa no Brasil, só que foi aquela coisa. A gente gostou e tal, mas quando você estiver aqui pela Austrália, você faz uma entrevista presencial com a gente lá no escritório, você conhece a empresa, e aí se a gente se acordar, a gente dá seguimento com a contratação. E aí eu meio que fiquei com o pé atrás. Poxa, será que isso vai dar certo mesmo? Será que de fato vai ter essa vaga para mim? A gente não chegou nem a conversar sobre salário, sobre nada. Então eu fiquei meio com o pé atrás se realmente seria possível, né, trabalhar. Não imaginei que seria tão rápido e tão fácil. Então logo que eu cheguei, fiz contato com essa empresa. Tá legal? Eu vou pedir pra você colocar o microfone um pouco mais pra frente, assim, daqui, ó. Tipo, mais ou menos assim, ó. Tá vendo? O microfone tem que estar meio que reto aqui, ó. Isso, boa, vai. Tá legal agora? Agora foi. Porra, agora tá up. Não, vambora. Então, beleza. Então, assim que eu cheguei, já liguei pro cara, né, pro meu ex-gerente, falando que eu tinha chegado e tudo. E aí foi meio que uma enrolação. O RH vai fazer contato e blá, blá, blá. Demora. E aí eu precisava trabalhar, até porque praticamente todo o dinheiro que eu tinha no Brasil, eu gastei ali pra vir pra Austrália, né? Com visto, com escola, com tudo mais. Então eu já cheguei aqui louco atrás de trabalho. E muito teste, né? Porque tinha teste do Covid, teste não sei o que lá, teste, isso, faz aquilo. Eu lembro que quando eles abriram, eles estavam exigindo o CPR, né? CPR não. Era o PCR. PCR, louca. CPR porque eu sou da área da saúde, louca. PCR, e aí eles estavam pedindo PCR 2 vezes, né? Acho que era antes de você ir, e aí tinha no aeroporto, você tinha que meio que fazer... Tava tendo um rolê assim? O nosso a gente fez 24 horas ali antes do embarque, eu acho que era a exigência. E quando a gente chegou aqui, a gente precisou fazer quarentena. Não a quarentena, o rapid test, né? Aquele teste rápido e tudo mais. Mas aí foi o próprio aeroporto lá, deu pra gente de graça, a gente não gastou. Mas assim, Caio, eu vou te falar, porque aqui eu trabalhava na área da hotelaria nessa época, e aí você tinha que ficar no hotel 2 semanas, por sua conta. Nossa, aí é gasto mais ainda, né? Cara, a galera tava gastando em torno de $3.000 de estadia, sem acomodação, sem alimento, sem nada, cara. E assim, tudo é por sua conta. Então, assim, a gente não teve esse gasto. Muita sorte. Também. A gente deu sorte em vários aspectos, né? A gente foi pra casa de um casal de amigos nossos que moravam aqui. Então, a gente ficou lá durante um tempo, durante acho que uma semana, uns 10 dias por aí. Então, a gente não teve tanto gasto, mas mesmo assim, eu acabei gastando muito o que eu tinha pra pagar o curso. A gente aplicou para um curso ali de 1 ano de inglês, então a gente precisou pagar uma bolada no início para poder fazer a matrícula e tudo mais, né? E, enfim... Então a gente já gastou muito para vir. E aí quando eu cheguei, eu fui direto atrás de emprego. Um dos meus primeiros empregos ali. Eu trabalhei de muita coisa logo nos primeiros meses que eu cheguei, né? Os primeiros 30 dias, na verdade, que foi o prazo até eu conseguir fazer todo o processo burocrático para começar a trabalhar na minha área. Então nesses primeiros 30 dias eu fiz uns shifts de glass logo no início.
Gente que não sabe do Glass é aquele que catador de copo, tá? Cara, Na balada, pois é. literalmente. Um amigo meu falou, cara, tem um trabalho super fácil, é literalmente catar copo na balada. Não tem que falar com ninguém, não tem que fazer nada, é só catar copo. E aí eu fui pra uma noite catar copo, cara, e eu fiz um trial, né, aquele 2 horas de shift ali. E, cara, foi 2 horas e eu já não tava sentindo mais meu braço, de tanto que eu carregava copo. Porque não é um copo, amor. São 30, 50. A galera pode até achar aí, porque eu sei que tem muita gente, amigo meu, que trabalha de Glass também e hoje já tá, tipo, super de boa, já aceitou. Sim. Já tá acostumado e tal. Mas, cara, logo que eu cheguei, porra, eu nunca tinha trabalhado na noite e tal, então foi muito desgastante. E aí eu fiz o trial e aí eu já fui com o cara, assim, cara, eu tô disponível pra trabalhar, mas se tiver algo no bar, eu tô aí. Se for pra continuar no Glass, aí eu vou ver e tal. Talvez eu consiga algo em outra rede, né? A mesma rede, ele tem outros restaurantes e tudo mais. E aí acabou que não tinha naquele bar, mas por conta de indicação, amigo falando com amigo, na época tinha emprego sobrando, né? Então aí eu comecei a trabalhar de bartender. Então eu fiquei ali um pouquinho. Mesmo depois que eu comecei a trabalhar com engenheiro, eu ainda fiz alguns shifts de bartender durante o fim de semana. Só pra certeza que... Até porque pagava bem, era legal trabalhar na noite, né? Ganhava staff drinks, esse tipo de coisa. Então, pra mim foi legal. Mas basicamente, quando eu cheguei nesses 30 dias, fiz esses shifts de Glass, depois trabalhei com o pessoal fazendo mudança. Então, fazia mudança com o pessoal, peguei uns shifts de dishwasher, restaurante. E aí foi... Cara, essa semana foi uma das mais pesadas também. Fazia mudança durante o dia e à noite fiz de dishwasher, né? E aí eu falei assim, cara, realmente não dá, vou ficar só no bar, que eu já vi que desses que eu fiz é um dos mais leves, vamos dizer assim. E aí eu fiquei durante muito tempo no bar, né? Então, passou ali os 30 dias, deu certo com a empresa, mas, igual eu falei, eu continuei trabalhando no bar. Então, acho que eu fiquei mais uns 6 meses trabalhando de bartender ali, de quinta à noite a domingo. E de engenheiro full-time ali de segunda a sexta, né? Às vezes sábado, às vezes domingo eu fazia também. Mas foi basicamente essas profissões que eu tive, né? Caralho, porque assim, eu vou falar pra você, eu acho que eu não aguentaria trabalhar no bar. Porque que eu não tenho saco pra gente bêbada. Eu trabalho de Uber às vezes, né? Eu tô meio que soltando o Uber, porque, cara, eu tô assim, tipo... Ai, gente, que chatice. Porra, você tem que fazer isso, tem que conversar, tem que não sei o quê... Aí a pessoa chega bêbada, você fala, puta, tem que estar de bom humor e o cara tá pagando. E você, porra, chato. Nossa, parabéns. E no caso, você falou que você já tava, meio que ajeitou o seu emprego já quando você tava no Brasil. Você veio por alguma agência ou você foi meio que só pra publicação, né? Que você falou. Do emprego, você fala? Não, foi networking entre brasileiros mesmo, não teve nada a ver com a agência, né? Então... Na verdade, eu fiz uma publicação de forma geral, me apresentando tanto nos grupos aqui de Perth, de forma geral, quanto tem um grupo também para engenheiros, né? Pessoas que trabalham na área de engenharia aqui na Austrália. E aí, nesses 2 grupos, eu me apresentei. Eu estava buscando várias coisas. Estava buscando casa, né? Às vezes, alguém ali desapegando, short term, alguma coisa assim, alguém indo para o Brasil. E aí, eu estava querendo comprar carro, estava querendo arrumar emprego. Então, eu fiz uma apresentação geral ali sobre mim, em todos esses grupos que eu estava vindo. E aí muitas pessoas na época falaram assim, cara, já aplica para um visto permanente aí do Brasil mesmo, cara, sua profissão tá na demanda e tudo mais. Só que na realidade, assim, eu só queria vir para a Austrália, sabe? Eu queria sair do Brasil, até conto, eu cheguei a comprar passagem para outro lugar, eu não ia vir para a Austrália antes, eu ia para outro país e tudo mais. Mas no final das contas a gente veio para a Austrália. E aí já era tarde demais para eu correr atrás de agente de imigração, para eu aplicar para outro visto. Então eu meio que já falei, cara, eu tô no visto de estudante e eu vou tentar arrumar um emprego com visto de estudante. Se eu não achar, depois eu vou no agente de imigração, depois eu vejo o que eu faço. E aí, numa dessas publicações, o Lucas, né, igual eu comentei, ele me chamou, nem respondeu nada, não comentou, não falou nada, só me chamou no privado e falou assim, cara, eu trabalho numa empresa de engenharia, e eu vejo que eles estão sempre contratando. Então, assim, se você quiser me mandar seu currículo, tal, eu posso dar uma olhada. Na época, eu tava querendo até pagar uma pessoa aqui da Austrália pra... Headhunter, alguma coisa assim. Tipo, que ele iria meio que refazer meu LinkedIn, iria me ajudar com o currículo, me preparar pra entrevista, esse tipo de coisa. E até o Lucas mesmo, ele falou assim, cara, se eu fosse você, eu esperaria pra ver o que essa empresa vai falar. Se der certo, você não precisa nem gastar seu dinheiro. Se der errado, você pega e contrata essa pessoa. E aí foi mais ou menos isso, né? Ele me indicou ali acho que pro supervisor, e aí o supervisor me indicou pro gerente, foi meio que uma coisa assim, porque o Lucas mesmo, ele não tinha contato direto com o gerente.
Mas no final das contas passaram ali uns 7 dias, talvez até menos. O gerente me mandou um e-mail falando que tinha recebido meu currículo e tudo, e perguntou se eu estava disponível para uma entrevista. Então a gente fez essa entrevista lá do Brasil, marcamos horário por conta do fuso e tudo, né? E aí foi bem legal, assim, óbvio, entrevista em inglês, né? O cara era australiano. E vem cá, como é que essa parte do inglês, é isso que eu queria me perguntar, me perdi. Você estudava inglês, você já tinha feito intercâmbio, como é que foi esse rolê? Então, eu... Você já tinha ido pra onde? Já, então, vamos falar do início, né? Eu sempre estudei inglês naquelas coisas assim, de 2 vezes por semana, né? Tinha o inglês da escola, normal, que já ajudava um pouquinho. O verbo to be? Você estudou na escola pública? Eu estudei em Instituto Federal, né? Que era, era público, mas era educação muito boa. Melhor. Federal do Espírito Santo. E aí lá tinha as aulas de inglês. E no Instituto Federal do Espírito Santo, eles tinham uma parceria com uma empresa multinacional, que era asiática, que essa empresa recrutava alunos do Instituto Federal do Espírito Santo para fazer um treinamento em Singapura. Então, eu acredito que quando essa empresa se instalou no Espírito Santo, eu acho que um dos requisitos que eles fizeram com o governo do estado ou com o governo federal, não sei como que foi, mas um dos requisitos é que eles tinham que qualificar a mão de obra do Espírito Santo. Então, apenas os alunos do Instituto Federal podiam concorrer nesse processo de trainee que eles faziam, né? E aí, poxa, era uma empresa de Singapura, todo mundo sabia que a empresa era, poxa, pagava super bem pra gente que estava acabando de sair do curso e tal, só que você tinha que falar inglês para participar da seleção, para poder fazer o intercâmbio, para poder participar das entrevistas, tinha que ser tudo em inglês. E aí isso me motivou muito mais a aprender o inglês, porque eu vi que tinha uma possibilidade. Então eu vi pessoas ali da minha rede de amigos que estavam se preparando para o processo, alguns foram aprovados, outros foram reprovados. Isso coisa de 3, 4 anos antes de eu fazer o meu processo. Então eu percebi, poxa, se eu quero entrar nessa empresa, eu vou ter que me dedicar mais no inglês. Sim. E aí foi que eu, de fato, fiz um curso ali particular. Eu já tinha feito outros cursos, né? Quando eu era bem moleque, assim, tinha feito uns outros cursos particulares, mas que não me ajudaram muito. E aí, quando eu estava no foco mesmo de entrar nessa empresa, aí eu fiz um curso que era um pacote de 1 ano, você contratava ali a escola de inglês, e eles até falavam, se você não aprender inglês durante 1 ano, eu te dou um curso mais 1 ano de graça. Era meio que a propaganda era assim. E aí eu assim, cara, não é possível. Eu até sei quem é a escola, eu não vou nem falar. Não vou falar porque vocês não vão dar jabá. Mas enfim, aí tinha essa propaganda da escola. No final das contas, não foi em 1 ano, eu demorei ali 1 ano e 2 meses, e aí esses 2 meses não caiu lá no que eles iam dar de graça, precisei pagar esses 2 meses, mas enfim, no final das contas, em 1 ano e 2 meses, eu não tava ali, não vou dizer fluente. Mas você falava. Mas eu já tava, assim, no nível muito bom para participar de entrevista, para fazer tudo mais. E aí foi isso que aconteceu, né? Eu me preparei, tudo. Além do inglês, tinha as outras qualificações que a empresa pedia. Então a gente fez ali, foi um processo de seleção. E eu fui um dos aprovados, tá? Então, no ano que eu passei, tiveram mais 8 trainees que foram ali comigo. E aí essa empresa enviou a gente, desde o início a gente já sabia os processos, né? Então a gente iria ficar ali 1 ano e 2 meses, mais ou menos, em Singapura, podia ser um pouco mais ou um pouco menos. E quando a gente retornasse, a gente tinha que trabalhar no mínimo 3 anos nessa empresa, meio que para compensar o investimento que eles fizeram com a gente, né? Fair enough, né, gente? Então, bem justo. Então foi mais ou menos isso, né? Foi esse o motivo do qual eu foquei no inglês. E morando em Singapura também, a gente estava em contato ali, tipo, o dia inteiro, 24 horas por dia, durante o ano inteiro falando inglês. E aí foi onde eu, de fato, pude, né, praticar e aprender. De fato, de um nativo ali, eles falam inglês como primeira língua ali em Singapura, né? Então foi uma experiência bem legal pro idioma e para várias outras coisas que foi ali aquele processo em Singapura. Gente, tem que estudar, tá vendo? No Brasil você consegue as oportunidades também. Assim, isso que a gente tem essa loucura de achar que, pô, a gente só vai conseguir quando, não sei o quê, quando... Cara, faz a oportunidade, faz acontecer, entendeu? Eu mesmo estudei no Brasil inglês por um bom tempo. Tudo bem que, cara, quando eu cheguei aqui, eu tomei um tapa, assim. Eu falei, nossa, me deu uma bela mudada, assim, do inglês. Eu não tô entendendo o que esse povo tá falando. Eles falam inglês, eles falam outro idioma, o que tá acontecendo. Mas depois que você começa a entender, você fala, cara, não, beleza, é isso. Tipo, como a minha ex-professora falava, que depois de um mês o seu cérebro dá um up, né? Tipo, ela assim, cara...
Parece que realmente dá um desbloqueio de coisa que você tem que chegar, tem que falar. As pessoas ficam olhando pra sua cara e falam, e aí, você vai falar o quê, querida? Ou tu vai ou não vai? E por que você quis mudar da área da engenharia? Vou já pular já dessa parte já, porque você já trabalhou, você já tá aqui 1 ano e meio. Aí você falou, porra, cheguei, trabalhei, gostei. Todo mundo não ficou te seduzindo nessa terma, tipo, olha o contrato anual, tu tem mais de 100 mil, cara, tu ganha muito. Não fica aquela coisa do dinheiro, 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 dinheiro. Cara, fica, o dinheiro fica e tal. Mas, assim, foi uma série de fatores que contribuiu pra minha decisão ali, pra sair. Mesmo que momentaneamente, que eu não sei ainda se de fato eu vou voltar a trabalhar na área ou o que eu vou fazer no futuro ali mais para médio e longo prazo. Mas basicamente foi o seguinte, João, quando eu estava no Brasil, eu já trabalhava numa empresa boa, que era essa empresa que pagou todo o treinamento para mim. Tem gente que está nessa empresa há 10 anos e continua lá, e entre aspas está satisfeito, tem outros que não estão, mas enfim, é uma empresa relativamente boa para quem está ali no Brasil. E eu pedi demissão dessa empresa justamente porque eu queria tentar algo novo na minha vida. Então, eu saí dessa empresa a princípio para ir para a Europa, no final das contas eu vim parar na Austrália, mas o objetivo era o mesmo. Eu quero buscar uma experiência na minha vida, eu quero ir para o exterior, eu quero aprender coisas novas, eu quero conhecer pessoas novas, e aí eu pedi demissão. Depois que eu pedi demissão dessa empresa, cara, antes eu estava com muito medo, muito inseguro, de, poxa, já pensou, eu estou abrindo mão de tudo que eu conquistei aqui no Brasil. E aí, se eu não conseguir nada na Austrália, e se não tiver emprego, e se eu tiver que voltar para o Brasil e tal, e aí eu não vou ter mais esse emprego. Então, assim, eu pedi demissão, e aí, em menos de 30 dias depois, essa empresa me ligou, me oferecendo uma vaga para voltar. Aí eu já pensei, poxa, tive a decisão correta, porque a vaga continua lá, entendeu? Eu saí, mas a vaga continua lá. Então, eu tinha essa certeza dentro de mim que eu tinha um tempo para poder arriscar algo novo na minha vida. Eu e minha esposa, a gente não tinha filho, a gente não tinha dívida, a gente não tinha nada, então a gente arriscou em vir para a Austrália. Arrasou. Cheguei aqui na Austrália, poxa, consegui esse emprego como engenheiro. Foi muito bom. Eu sei que tem pessoas aí que estão até hoje buscando uma oportunidade como engenheiro e tal, e ficariam ali, às vezes, quando eu conto que eu pedi demissão, muitas pessoas acabam falando assim, cara, você é maluco, você é doido, você não valoriza o que você conquistou e blá, blá, blá. Mas foi basicamente o que me motivou quando eu pedi demissão na primeira vez. Então, aqui trabalhando na Austrália, tava, entre aspas ali, tava legal, eu tava recebendo um dinheiro que era legal, não era muito dinheiro, porque eu acredito até que a empresa jogou o salário bem mais baixo ali pelo fato de, poxa, eu tava vindo do Brasil, eles não me conheciam, não tinha experiência na Austrália, e é justo também, né? Sim. Então, assim, eu não tava recebendo muita grana, mas, poxa, eu tinha uma segurança, eu tinha férias, eu tinha um bom relacionamento com o meu chefe. Então, assim, o dinheiro em si não era o problema. O que começou a pesar para mim foi a rotina e a qualidade de vida que eu estava tendo trabalhando nessa empresa como engenheiro. Aqui? Então, aqui. Então, poxa, eu trabalhava 10 horas por dia. Certo. Então, era de 6 da manhã às 4 da tarde. Todos os dias. E era muito longe da minha casa. Então, era mais ou menos 1 hora para ir de manhã e quase 2 horas para voltar à tarde por causa do trânsito. Então, meio que eu saía de casa, tipo, muito cedo, chegava de casa à noite. Minha esposa estava trabalhando, até hoje ela trabalha no restaurante. Hoje ela já foi reconhecida, graças a Deus, ela está trabalhando já como chefe. Na época ela estava trabalhando ali como assistente de cozinha. Então ela ralava muito também. Então meio que, cara, eu chegava em casa, ela já tinha saído pro trabalho. E quando ela voltava do trabalho, eu já estava dormindo para acordar cedo no outro dia para trabalhar. Então a nossa qualidade de vida aqui na Austrália, por incrível que pareça, estava até um pouco pior do que quando a gente morava no Brasil. Cara, é muito louco isso, né? Tá ligado? Porque no Brasil, pelo menos, tipo, óbvio, eu ganhava menos dinheiro do que eu tô ganhando aqui, se a gente converter pra reais, enfim. Ui, não dá nem melhor nem quem converte não se diverte, já viu, né? Pois é, sim. Então, mas mesmo sem converter, assim, cara, no Brasil eu tinha uma vida relativamente boa. E eu chegava em casa, às vezes um pouco mais cedo, eu tinha o meu fim de semana livre pra sair com minha esposa, pra sair com meus amigos, pra visitar minha família. E aqui na Austrália eu tava longe de todo mundo, eu tava começando uma vida num lugar novo. E eu tava com uma qualidade de vida até, como eu disse, um pouco pior do que eu tinha no Brasil. Aí eu fui e parei pra pensar, cara, não foi pra isso que eu vim pra Austrália, entendeu? Não. E aí
poderia, por exemplo, continuar um pouco mais, porque é um processo, eu sei que leva um tempo até a gente se estabilizar, até a gente conseguir algo melhor. E aí poderia levar um tempo até, por exemplo, eu trabalhar numa outra empresa com um pouco menos de horas, sabe? Em vez de fazer 10 horas por dia, tem empresa aí que faz 6, faz 7. Tem empresa que não trabalha fim de semana. Lá eu trabalhava sábado, domingo, sempre que precisava. Gente, que é isso? Vamos Então, denunciar assim, essa porra? Eu vou denunciar você, cara, empresa. Tem um negócio que me pegou assim de surpresa mesmo, que foi uma cláusula contratual que é super comum aqui na Austrália. A galera da área, Olha o golpe. a galera da área vai se conectar com isso. Tem uma cláusula falando que o seu contrato aqui é anual, né? A maioria dos contratos aqui na Austrália é anual. Você vai ganhar $80 mil por ano, você vai ganhar $100 mil por ano, enfim. E aí, você é esperado trabalhar, no meu caso, era esperado eu trabalhar 38 horas por semana. Que eu acredito que é a jornada de trabalho normal aqui na Austrália, né? 38 horas por semana. Tipo, o normal de qualquer outra empresa que está nos termos de bom conduta. E aí tinha uma cláusula contratual que tem para todos os engenheiros dessa empresa, eu acredito que para as outras deve ser a mesma coisa, que falava, poxa, você pode ser solicitado a trabalhar extra hours, se necessário, fazer algumas horas extras, se necessário. E aí essas horas extras elas não são remuneradas, porque meio que faz parte do seu contrato de trabalho. E eu, quando assinei esse contrato também, eu imaginei, poxa, hora extra deve ser talvez 30 minutos a mais, 1 hora a mais no dia, e na verdade, na verdade eu tava fazendo muito mais, sabe? Tipo, em vez de 38, eu fazia muito mais horas do que isso. Então, no final das contas, não tava meio que compensando as horas que eu trabalhava, com o tanto que eu recebia, com a qualidade de vida que eu tinha. E aí foi uma decisão que eu tomei depois de muito tempo também. Acho que desde os meus 6 meses que eu estava nessa empresa, eu já estava meio que insatisfeito com a condição de trabalho. Mas eu fiquei até completar 1 ano, até para finalizar o projeto que a gente estava fazendo. Eu não queria também entregar um escopo de trabalho assim sem finalizar. Então eu fiquei até finalizar o que eu tinha combinado com a empresa. E também até para ter uma experiência aqui na Austrália, né? Uma experiência de no mínimo 1 ano, vai me ajudar com um possível visto, se eu fosse aplicar mais para frente. Então eu esperei 1 ano meio que estrategicamente para dar esse período. E aí no dia que deu 1 ano mesmo, eu já fui e conversei com a empresa, falei que eu ia sair e tudo mais. Com muito amor, né, no coração e um ódio tremendo, e falar, foda-se. Eu vou na RH e falar, foda-se. Saí. Mas eu saí bem também, o pessoal gostou do trabalho. Lógico, né? Você é um escravo. Porra, sai 5 horas, sai 5 e pouco de casa, não tem nem a galinha acordou. Aí tu vai, chega no trabalho às 6 horas. Aí você sai de lá às 4. Quando sai às 4. Aí você demora 2 horas pra chegar na tua casa. Você chega às 7. Você tá podre? Segunda, sexta, sábado e domingo e não ganha? Ah, gente, vai cagar. Você sabe que eu tenho uma amiga, também ela veio aqui, a gente tava contando, que às vezes ela trabalhava numa empresa e às vezes ela chegava no trabalho, cara, ela chegava às 7 horas da manhã no trabalho, e aí ela saía às 6 horas da tarde, 7 da noite. O cara chegava e falava assim pra ela, já vai? Oi, querida, 7 da noite. Tipo, ela falou, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que malhar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cozinhar, eu tenho que, sei lá, lavar o cabelo, sabe? Tipo, mulher ainda é pior, essas coisas, tipo, maquiagem. Cara, ela falou, cara, ela mudou de empresa, hoje ela tá numa empresa mais de boa, mas ela tava nessa empresa, ela tava surtando. Pois é, imagino. E aí, assim, lá era algo que me incomodava um pouco, porque eu via, tipo, tinha outras pessoas que estavam no mesmo regime que eu, e eles não pareciam nem um pouco insatisfeitos. A galera, tipo, não, é normal, a gente trabalha assim e tal. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que sou eu mesmo que tô reclamando? Ou será, tem alguma coisa errada comigo? Eu tô insatisfeito, não faz sentido. Mas, enfim, do jeito que tava não era pra mim, e hoje eu vejo que graças a Deus. Foi uma das melhores decisões que eu tomei aí nos últimos dias. Cara, falar com a família, não ver a mulher, gente, que isso, amiga. Mas e ela também ralando, né? Ela já veio de cara de chefe, ela foi estudar. Não, ela começou com... Ela veio pra estudar inglês, né? E aí estudava durante o dia e entrava no restaurante à tarde. Ela começou bem de baixo mesmo, começou como dishwasher. Certo, queima na mão. E aí ficou um tempo ali na dish, depois foi subindo para kitchen hand, e aí tava ali como assistente de cozinha. E aí ficou, acho que quase 1 ano, até ela foi promovida recentemente, foi promovida a chefe agora. E tá gostando muito da área, por sinal. No Brasil ela nunca tinha trabalhado com isso, né? Então, no Brasil você tem que fazer 4 anos de gastronomia, Mel.
E é Então, assim, caríssimo no Brasil. então assim, foi algo muito bom para ela também. Se Uhum. encontrou hoje numa profissão que ela nunca imaginou que seria. E hoje tá bem feliz também. Caraca, que legal. E aí, como é que você falou assim, bom, cansei dessa porra, não quero mais um pouco, eu quero dar uma mudada, quero fazer coisas diferentes, quero já, sei lá, quero ter uma renda passiva, né? Que é isso que todo mundo quer, né? Que todo mundo acha que é fácil. Não é, tá, gente? Tô aqui, ó, ralando e, ó, e babado, hein? Babado. Horas de trabalho que não são remuneradas também. Como é que você teve essa ideia de falar assim, cara, vou abrir uma agência de viagem, vou ajudar pessoas, vou fazer projetos de milha. Você teve curso? Como é que você teve essa ideia aqui? Por que você começou com esse trabalhar na internet? Várias perguntas na mesma coisa, mas eu não entendo isso. Mas todas elas se conectam, na verdade. Então, assim, é óbvio que, poxa, quando a gente vai sair de um emprego, uma das coisas que a gente se preocupa é como que a gente vai se manter, né? Isso é uma preocupação óbvia de todo mundo. Coisa como dos nossos pais, você sabe, né? Essa loucura, né? Que a gente tem que ter um emprego, tem que ter faz-me rir, tem que ter uma carteira assinada, Deus. Pois é. Parem. Então, assim, poxa, quando eu tava pra sair, eu tava muito preocupado. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer? E aqui na Austrália, hoje, poxa, independente do que você for fazer, você vai ganhar dinheiro. Se você for trabalhar no restaurante, se você for trabalhar na obra, se você for trabalhar de Uber, eu acho que hoje, para as pessoas que já falam inglês e para quem tem ali uma experiência, alguma coisa, é muito difícil a pessoa não conseguir um emprego. Então, isso já me deu uma certa segurança para sair da minha área ou sair pedir demissão dessa empresa, porque eu sabia que dificilmente eu ficaria desempregado, nem que fosse para trabalhar de qualquer outra coisa. Então, isso me deu uma segurança para sair. Só que, além disso, eu desenvolvi outros projetos que eu tinha que começaram simplesmente por hobby e por gostar muito do conteúdo de viagens. Isso veio muito antes de ganhar dinheiro com isso ou de trabalhar com isso. Foi simplesmente o fato de gostar de viajar e de gostar de conversar sobre isso com pessoas. Mas, respondendo a sua pergunta, né, como que isso se conecta com a minha saída do emprego, quando eu estava no Brasil, eu me dediquei muito a aprender sobre milhas aéreas, porque eu queria viajar mais. Então eu aprendi e eu vim usando as milhas aqui para a Austrália. E aí, quando a gente veio, teve uma amiga nossa que quis vir no mesmo voo. Ela estava para vir na Austrália também, iria vir numa outra época, mas aproveitou que a gente estava vindo para vir com a gente. E aí eu fiz a emissão da passagem dela usando as minhas milhas. Não cobrei nada por isso, é uma amiga minha, então o preço que, entre aspas, eu gastei para emitir essa passagem, eu repassei esse valor para ela, ela me pagou. E desde quando eu vim para a Austrália, eu tava com esse pensamento, cara, se eu fiz isso para essa amiga minha, eu poderia muito bem fazer isso para outras pessoas da Austrália, até porque eu sei que a galera da Austrália quer ir para o Brasil todo ano, com frequência, Por ou favor. então quer trazer o pessoal do Brasil para cá. É algo que as pessoas da Austrália, eu acredito que gostariam de saber. E eu fiquei matutando isso durante muito tempo, mas a rotina aqui da Austrália é muito corrida, de trabalho, de tudo. Então, eu não coloquei em prática quando eu cheguei, nem fui atrás disso. E aí, passaram-se alguns meses, eu fiz a mesma coisa, só que para os meus pais. Então, meus pais queriam vir, né? A gente queria que meus pais viessem me visitar. E aí, eu emiti a passagem deles novamente com milhas. Eles economizaram uma grana para vir e tal. E aí, depois que meus pais chegaram aqui, eu pensei, não, cara, eu tenho que externalizar isso, eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas, porque, poxa, os meus pais vieram me visitar e foi super legal. Por que outras pessoas não podem ter essa oportunidade? Legal. Sabe? Então, assim, a passagem deles não saiu de graça, mas saiu muito mais barato do que se eles fossem pagar. E talvez, se eles fossem pagar, eles nem viriam. Sim. E pode ser o que acontece com outras famílias Muitas. também, sabe? Então, depois que aconteceu isso... Você tá aqui há quase 2 anos, você trouxe seus pais, eu trouxe meus pais ainda. Pois eu é. 6. Pois é. Então, assim, tem muita gente que não teve a oportunidade de trazer a família, ou então não teve condições de ir ao Brasil por conta do custo das passagens também. Então, eu meio que eu fiquei nessa, tipo, cara, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. E igual eu falei, isso veio muito antes de fazer disso um negócio ou de ganhar dinheiro com isso. Veio muito mais no sentido de, poxa, vamos compartilhar com mais gente. E aí, eu juntei meio que o útil ao agradável ali. Eu queria compartilhar isso com mais pessoas. E eu tava meio que, tipo, num ciclo onde eu não tinha muitas relações sociais. Eu trabalhava o dia inteiro lá na minha empresa, onde só tinha australiano e estrangeiro, então eu não tinha relações extras fora do trabalho.
E aí eu, cara, que tal se eu criasse uma comunidade de brasileiros que gostam de viajar, que gostam de falar sobre viagem e que querem aprender sobre milhas aéreas? Então, o primeiro projeto que eu tive era, vou criar essa comunidade. E aí eu vou cobrar da pessoa que quer fazer parte dessa comunidade, porque além de fazer parte dessa comunidade, ela ainda vai ter acesso ao meu conhecimento para ela poder aplicar na vida dela. Lógico. Então, não seria um curso, tá? Hoje eu mudei um pouco, vou falar como que eu tô trabalhando hoje, mas a primeira vez que eu toquei nesse assunto não seria para vender um curso online, seria para criar uma comunidade de trocas ali de conhecimento, do qual eu seria, entre aspas, ali o gestor, né? Eu seria ali a pessoa responsável por essa comunidade. Então, eu cobrei na época, acho que foi $90 para a pessoa entrar na comunidade. E aí nessa comunidade a gente faria encontros ali semanais, onde eu traria um conteúdo sobre viagens e sobre milhas e ensinaria essas pessoas a viajar com as milhas, trazer a família para cá, tudo relacionado à viagem. E entrou muita gente, entraram algumas pessoas nessa comunidade no início, só que mais uma vez não funcionava legal porque as pessoas não estavam disponíveis no mesmo horário que eu para participar lá dos encontros e tudo. Eu falei, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou gravar um curso online, não vai ter jeito. E aí eu fui e gravei um curso do início ao fim, ensinando como usar as milhas, como acumular as milhas, como emitir as passagens com milhas, como trazer o pessoal do Brasil para cá, ou como ir para o Brasil. Enfim, de forma geral, como baratear, né, como ali ter uma viagem bem mais barata comparada ao preço da companhia aérea. E aí surgiu uma outra demanda. Então, assim, eu tô tentando encurtar os passos aqui, mas a partir do momento que eu abri essa comunidade e que eu abri essa primeira turma, eu percebi que as pessoas que entraram, elas queriam aprender sobre milhas, só que elas queriam comprar passagem para o mês que vem. A louca, perturbada. Sabe? Tipo assim, poxa, eu quero ir para o Brasil daqui a um mês, então eu vou entrar aqui na comunidade do Caio e eu vou aprender sobre milhas, eu vou para o Brasil daqui a um mês. Não dá, gente, é acumulação. Acumular milhas, já diz tudo. Acumular. E exatamente isso. Então, assim, aconteceu dessas pessoas não conseguirem. E no primeiro encontro eu já falei que eles não iriam conseguir em 30 dias. E aí o que eu propus para essas pessoas? Pessoal, eu tenho muitas milhas porque eu já acumulava muitas milhas do Brasil. Então eu posso te ajudar na sua passagem, eu posso emitir essa passagem para você. Você vai pagar muito menos do que você pagaria no site da companhia aérea. Só que eu também vou cobrar uma margem de lucro por eu estar fazendo essa intermediação para você. Querida, ninguém é Jesus aqui. Acorda. Tem que pagar aluguel, ele tem que estar no visto. Vocês estão achando o quê? Exatamente. E aí foi assim que surgiu a agência, né? A princípio, eu criei, entre aspas, uma agência para atender o pessoal da comunidade de milhas, certo, que hoje eu chamo a comunidade lá Milhas da Austrália, MDA. Então, assim, essas pessoas começaram a comprar algumas passagens comigo. E aí eu posso oferecer esse mesmo tipo de serviço para as pessoas de fora da comunidade. Porque talvez tem outras pessoas que também, às vezes, nem querem aprender sobre milhas, porque não tem interesse ou porque não tem tempo. Só quer fazer aquela coisa e sair fora. Só quer fazer uma viagem um pouco mais barata. Então eu vou começar a oferecer isso. E aí foi que eu criei, de fato, uma agência de viagens, que hoje eu atendo várias pessoas, não só os membros, mas para qualquer pessoa que queira comprar uma passagem aérea, eu consigo atender e fazer essa emissão. Arrasou. É sobre ideias, criatividade, é isso que faz o negócio virar. E você tá de parabéns. Teve alguém que te motivou a criar? Cara... Ou foi simplesmente a situação? Eu acho assim que foi mais a situação do que uma pessoa propriamente me incentivando ou me apoiando a fazer isso. É óbvio, minha esposa, ela me apoiou a fazer. No início também, eu acho que ela deve ter ficado preocupada por conta do meu emprego, né? Esse tipo de coisa. Caralho, tá largando 100 mil por ano pra fazer o quê, meu? Plantar banana. Mas ela viu também, assim, que eu não tava legal do jeito que tava sendo. Então, meio que ela... Não, cara, então se você acredita que isso pode te dar um retorno financeiro e que isso pode também te realizar profissionalmente, então vamos fazer, pô. E aí ela me incentivou a fazer isso. Então eu dei seguimento e continuei. Mas eu acho que foi muito mais a situação, sabe? Porque antes mesmo disso tudo eu já tinha o desejo de ensinar outras pessoas um pouco do que eu havia fazendo. Certo. Mas hoje em dia, né, cara, dificilmente você vai
investir o seu tempo, o seu conhecimento e tudo, se você não for ter um retorno financeiro sobre isso. Então hoje eu consegui casar as duas coisas, né? Eu faço o que eu gosto de fazer, estou ajudando outras pessoas ali, e eu estou ganhando também, né? É uma empresa que está funcionando ali, ganhando um dinheiro com isso. Que legal. Isso, cara, eu acho que é o momento e vai ser sempre o momento. As pessoas estão cada vez mais com possibilidades de viajar. Hoje, aqui na Austrália, hoje com $400, $300, você vai para Bali, você fica mais $500, você fica uma semana num hotel legal. Então, assim, quem tá aqui nessa parte, você tem um poder de viagem muito grande, que lá no Brasil a gente não tem. Você vai viajar internamente, é uma bosta, é muito caro. Tu gasta... eu fui lá pra sua cidade no ano novo. Cara, gastei R$2.300 numa passagem pela Gol de 1 hora. Pois é. Com a bagagem, tá? Mas mesmo assim, pô, 2.000 conto, cara. Com 700... Convertendo isso dava 700 conto. $700, cara, eu ia pra, sei lá, eu ia pra Bali, eu ia pra Tailândia, eu ia pro Vietnã, eu ia pra uma porrada de lugar. Eu fazia um cruzeiro aqui internamente, sabe? Pra 10 dias, 7 dias... E com tudo incluso. Então, assim, pra você ver a desproporção que é um negócio para viajar. É uma loucura. Perguntas. Quantos países você já viajou? Cara, de número, assim, eu não sei. Eu posso listar os países que eu fui e a gente vai contando, né? Eu fui para Singapura, foi a primeira viagem que eu fiz ali internacional, então Singapura seria um. Quando eu estava em Singapura, é bem parecido com a Austrália em relação às empresas low cost, né? Então é muito barato, como você falou. Acho que na época eu paguei coisa de $150 para ir para Bali, $200 para ir para Bali. Então eu fui Singapura, fui Indonésia, né? Eu fui para Bali e outras ilhas ali da Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, fui para as Maldivas também. Caralho. Tudo de milha. Não, na época, olha que engraçado. Na época que eu estava em Singapura, eu não usava milhas aéreas. Porque, primeiro que eu nunca nem tinha viajado, nem tinha despertado o desejo de viajar. Então, nessa época, a passagem para Singapura foi pela empresa, não paguei. E lá dentro era muito barato, né? A gente trabalhava, a gente ganhava dinheiro, então a gente pegava férias e ia uma semana para um lugar, uma semana para o outro. E aí foi tudo no dinheiro, assim, né? Mas foi bem barato. E aí, justamente por isso, que quando eu voltei pro Brasil, eu assim, cara, eu vou continuar viajando, mas as passagens, igual você falou, no Brasil, eram super caras, papo de R$2.000, né, a passagem no Brasil. Pelo amor de Deus. E aí não, agora eu vou aprender sobre milhas, porque senão eu não vou conseguir viajar. Mas, fechando as contas, eu acho que foram 7 países e agora 8 com a Austrália, né? Caralho, tá arrasando, hein? Isso que você tem 20 e pouquinhos, senão a gente chegar nos 40, ele já rodar o PIN. E você sempre gostou dessa área de turismo? Você falou que até que sempre gostou dessa área de turismo, né? Mas você teve sempre uma influência, no caso, como você começou a fazer esse nicho? Tipo, ou você quis pegar um trend disso? Porque assim, por exemplo, tem o podcast. Podcast é um nicho enorme. Eu posso falar desde a pintura da parede até porque que a minha unha é grande. São vários tipos de tema. Você sempre viu isso devido ao Instagram? Ou você falou, cara, eu vou fazer um nicho desse, de viagem, Na verdade, assim, eu me identifico muito com a viagem. Então, desde criança e tal, a gente sempre viajou ali em família. No Espírito Santo mesmo, viagens de carro, viagens curtas. Então, eu cresci sempre gostando de viajar. Depois que eu comecei a viajar para outros países, eu fiquei, assim, maravilhado pelas experiências que a gente obtinha viajando, né, indo para outros países, até mesmo no próprio país, no Brasil, tem vários lugares que eu não conheço, mas que devem ser surreais também. E coisas que só uma viagem proporciona. Então, desde muito novo, assim, eu fui exposto a esse tipo, e não é viagem luxuosa, é um passeio que seja, com sua família, você vai para um sítio, por exemplo, vai acampar, já é algo legal, dependendo do tipo de pessoa, obviamente. Oi, não dá pra pegar a galera tóxica, né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso e eu sempre valorizei muito mais esse tipo de experiência do que o bem material propriamente dito, assim, sabe? Então, isso foi muito de mim. E aí, como que eu comecei a trabalhar com esse nicho foi... Eu queria também entrar no mercado digital. E no Brasil, talvez você está aqui há muito mais tempo, né? Você está aqui há 6 anos, não sei... Você acompanhou, acredito que acompanhou como que tá a situação no Brasil. Então, lá no Brasil, tem muita gente ali, cara, que tá desempregado. Tem amigos meus que fizeram faculdade comigo, formaram comigo e não conseguem emprego nem como engenheiro, nem como atendente de telemarketing. Não consegue trabalhar, dependendo das pessoas. E aí começaram muito renda extra, né? Vou fazer uma renda extra aqui na internet, vou fazer isso, aquilo, vou vender isso, vou fazer aquilo. E esse tipo de coisa eu nunca me identifiquei muito.
Então, assim, eu queria entrar no digital, eu queria fazer uma renda extra, porque eu queria ganhar mais dinheiro, mas eu não sabia muito como fazer isso, até porque, pra mim, quem fazia isso ou tava passando alguém pra trás, ou tava fazendo algo ali que não é legal. Não é legal. Sim, o famoso trabalho de venda por pirâmide, sabe, né? Isso, indicar pra ganhar alguma coisa e tal. Então, assim, vendendo Rinodê, né? Ah, cara, nada contra, hein, gente? Não vai me hatear aqui, não. Vender Tupperware, não vai me hatear também, não, louca. Mas, assim, tem uma galera do curso online que é babado, né? Os cursos online. E como é que funciona o teu curso? Assim, a galera vai assim, bem por cima, tá? Não quero que você dê tudo. Mas assim, como é que funciona? Eu vou lá, me inscrevo, falo assim, abriu turma, aí, vou lá, em tum. Aí você começa, meio que você faz uma live. Como é que funciona o curso pra milha? O curso hoje, ele abre turmas esporadicamente. Até porque a forma como que eu venho fazendo o curso nesses últimos meses... eu dou um suporte durante todo o processo de aprendizagem das pessoas que estão ali. Então, eu não abro, por exemplo, deixo uma turma aberta e as pessoas vão entrando, porque, vamos supor, você entrou hoje, você já está no nível, talvez um pouco melhor, de uma pessoa que ainda vai entrar daqui 2 semanas. Então, meio que a turma não fica no mesmo nível. Então, hoje eu abro turmas de tempos em tempos, e aí eu faço ali uma live, às vezes 2, 3 lives, apresentando o curso, mostrando para aquelas pessoas que têm interesse de como que funciona lá dentro do curso, da comunidade, o que elas vão aprender. Tiro dúvida antes mesmo da pessoa entrar no curso. Às vezes tem muita gente que já conhece um pouquinho sobre milhas, que já ouviu falar, que já pesquisou e acha até que, poxa, eu não preciso pagar para entrar nisso aí porque eu já sei. Mas essas pessoas às vezes até me mandam pergunta no Instagram. Tem gente no meu Instagram que me manda. Eu já abri 3 ou 4 turmas. Até hoje essa pessoa ela não entrou na turma, mas ela me manda pergunta no Instagram de vez em quando. Porque eu já sei sobre milhas, mas eu só quero, tipo, isso aqui. Você quer tirar o curso de graça, você é um cuzão, você pague o curso. Então, tipo assim... Ai, desculpa, eu me irrito com esse tipo de coisa da galera que quer tirar proveito. É um famoso tirar proveito. Pois é. Mas basicamente, aí eu faço uma live, eu tiro as dúvidas, independente se a pessoa vai entrar no curso ou não, eu apresento tudo que tem lá dentro. Exato. Eu mostro como funciona, só que é uma live, né, cara? Vai ser 1 hora e meia de live, não dá pra você explicar tudo que tem pra aprender sobre milhas. Isso aí leva semanas, leva meses pra você aprender. Eu tô aprendendo sobre milhas todos os dias. Imagina uma pessoa que tá vendo pela primeira vez, não vai ser numa live de 1 hora. Não. Então, eu tento trazer ali, ser o mais sincero possível, o que ela vai aprender, quais que são ali os objetivos e como que ela pode usar as milhas na vida dela, no dia a dia. E faço um convite para ela entrar na comunidade e lá ela vai aprender de fato como funciona. Então, as pessoas que saem da live e optam por entrar na comunidade, aí lá o que a gente tem? A gente tem o curso que já está gravado, então ele fala sobre os programas de fidelidade aqui da Austrália, como que eles funcionam, como que você faz para acumular as milhas, como que você faz para viajar, quanto que custa, tudo isso. Eu incluí também um curso bônus para o pessoal da Austrália, que é sobre os programas lá do Brasil, porque eu, morando no Brasil, eu emiti passagem para vir aqui para a Austrália. Eu morando aqui na Austrália, eu continuo acumulando pontos lá no Brasil também. Então, eu meio que coloquei isso como bônus para aqueles que estão na Austrália, que querem aprender também sobre os programas do Brasil, tá aí o conteúdo. Agora, se você está na Austrália e só quer aprender sobre a Austrália, tudo bem, tá aqui o conteúdo também. Então, hoje tem esses 2 conteúdos disponíveis lá para o pessoal. E aí a gente tem uma comunidade que hoje ela funciona ali no Telegram, né, no Telegram, que é como se fosse um WhatsApp, né? Não sei se você já usou, mas lá os membros se interagem entre si, mandam perguntas, esse tipo de coisa. E a gente tem também um canal onde eu mando as promoções, mando as notícias, para o pessoal não ter ali a obrigação de ficar todo dia abrindo site, e-mail, esse tipo de coisa, né? E aí a gente faz alguns encontros quinzenais, mensais, até para tirar uma dúvida, alguma coisa pontual que foi surgindo no meio do processo. Hoje é como funciona, né? Mas eu tenho outros projetos aí de tentar trazer um pouco mais para a realidade do pessoal da Austrália. Talvez eu comecei a perceber que do jeito que está estruturado não está funcionando tão legal, então já estou pensando em mudar e trazer algumas coisas. Então acredito que no próximo mês, quando eu reabrir as vagas, eu já vou trazer de modo assim algumas novidades. Eu vejo que o pessoal que usa muito o Facebook. Então eu tô pensando em... Cara, é muito louco isso. Tem a galera engaja horrores aqui no Facebook, a galera daqui.
E aí eu já estou pensando em trazer, por exemplo, a comunidade pro Facebook, que fica mais fácil para o pessoal Aliás, eu vi interagir. o curso este dia, Lucas. Estou pensando em trazer a comunidade para o Facebook. Eu estou pensando em trazer um curso básico para quem for começar e já trazer talvez um curso um pouco mais avançado para as pessoas que já sabem um pouco mais sobre milhas e tal. Mas vai ser sempre nesse nicho de viagem ali, focado para brasileiros. Então hoje a comunidade, todo mundo ali é brasileiro. Tem os partners que são, né, australianos ou são estrangeiros, mas o conteúdo é todo em português, é voltado para a comunidade de brasileiro mesmo. Ah, que legal, cara. Tem que criar um canal no YouTube aí já, hein? Porque agora você tem essa facilidade de que o YouTube traduz, tá? Então, cria o curso lá, tu vende. E é isso aí, é uma coisa legal. Mas eu acho que isso é uma atualização muito recente, mas é bem interessante. Você podia também criar nessa parte do YouTube. E aí, no caso, o curso é numa live, você finaliza tudo ou são vários encontros? Não. O curso, hoje ele está dividido ali, se eu não estou enganado, tem na faixa de 30 aulas. Cada aula vai variar ali de 10 a 15 minutos, vamos lá em média. E aí, essas aulas elas ficam disponíveis a partir do momento que a pessoa adquiriu ali, né, o material. Então, teve gente que em um fim de semana assistiu tudo. Teve gente que até hoje não terminou. A gente consegue acompanhar lá o progresso dos alunos, né? Gente, ajuda, né? Então, assim, fica disponível lá para todo mundo assistir, mas não, em uma live não. E é um conteúdo que é sempre atualizado, né? Então, à medida que vai surgindo uma promoção nova, a gente grava o vídeo e coloca lá para o pessoal assistir também. Arrasa. E quando que abre uma nova turma? Turna. Oh, senhora que não sabe falar mais português, a louca. Como que abre a nova turma? Eu tô programando pro final de julho. Final do mês que vem. Legal. E você tem um limite por turma? Cara, ou você vai colocando? Na verdade, Coração de mãe. assim, não faz muita diferença se vai entrar, por exemplo, 10 pessoas, ou se vai entrar 100 pessoas, ou se vai entrar 500 pessoas, porque o conteúdo fica disponível para todo mundo. O que muda é o tempo de suporte que a gente tem que dar para esses alunos. Então hoje eu, por exemplo, eu trabalho sozinho. Eu tenho que tirar a dúvida de todas as pessoas, eu respondo no privado, eu respondo lá na plataforma e tal. Então hoje eu não consigo atender se entrar muita gente. É justamente por isso que eu não deixo as vagas abertas o tempo inteiro. Então eu monitoro ali na faixa, na última turma entraram mais ou menos uns 50 alunos na última turma. Legal. Então assim, entrou um número legal de pessoas e foi suficiente, eu consegui atender todo mundo. Até hoje a gente faz lives, eu fiz até uma ontem para explicar sobre algumas outras coisas e foi no número legal. Se tivesse entrado mais gente, provavelmente eu já iria precisar de uma pessoa para me ajudar com o suporte aos alunos, mas que não é o problema também, sabe? Então hoje já tem alunos que poderiam me ajudar com o suporte, porque eles já fizeram o curso e eles já sabem como funciona. Cara, então, que legal. Isso é bem interessante, meu. E outra, você está ensinando a galera a economizar, né? Porque hoje ninguém tá querendo pagar, né, gente? Ninguém não tá querendo pagar nada, imagina. Vamos para um quadro aqui do mito versus verdade. São perguntas mesmo, assim, bem por cima, porque eu mesmo sempre me pergunto, porque eu vejo vários nichos, né, assim, na internet, vejo vários caras aí vendendo curso, vejo coisas, assim, absurdas acontecendo, principalmente esses caras que compram o seguidor, daí você vê que o cara tá estourado, o cara lá tá com 50 mil seguidores, você fala, caralho, daí você vê quantos likes que ele tem, 10. Né, gente? Então vamos parar com essa coisa, né, de ficar querendo comprar dinheiro do povo com essas coisas. Cara, você falou da milha, né? Que é bem interessante e tal. Tem que ter cartão de crédito? Não precisa. Não precisa. Nem na Austrália, nem no Brasil. Hoje, os programas de fidelidade, elas existem em praticamente todas as companhias aéreas, né? Exceto essas low cost, Jetstar, talvez ali você não vai conseguir. Mas praticamente todas as companhias aéreas maiores, elas têm programa de fidelidade. E para se cadastrar no programa de fidelidade, você só precisa literalmente de um e-mail e entrar no site e fazer o cadastro. Muitos deles são gratuitos. Você não precisa de nada, nem cartão, nem pagar, nem nada para fazer. Então não precisa, é um mito. Não precisa de cartão. Ei, gente, vocês também, hein? Ficar gastando 30 mil no cartão. Qual que é a melhor companhia para investir, no caso banco, assim? Você acha que dá mais milha, mas que também pode ser um pega-trouxa também? Para o pessoal que está na Austrália, né, como a gente tem hoje aqui duas opções na Austrália, que é a Qantas e a Virgin Australia. Entre essas duas, todas as duas são muito boas, tá? Os programas de fidelidade são bons, mas entre as duas o programa da Qantas ele é um pouco melhor.
tanto pela facilidade que a gente tem de acumular essas milhas lá na Qantas e também pela rota que a gente quer voar. A gente quer ir para o Brasil, então o programa da Qantas oferece muito mais oportunidades para a gente viajar para o Brasil ou para a gente usar as nossas milhas do que o programa da Virgin. Então hoje eu sempre indico para o pessoal lá do curso para focar em um dos dois programas, até para não acontecer de você ter um pouco de milhas em um e um pouco no outro. No final do dia você não vai ter nada em nenhum dos dois. Então eu aconselho que o pessoal foque um pouco mais na Qantas, mas meio com uma decisão pessoal, mas respondendo a Qantas seria melhor. E você acha que comprar milhas é uma boa ou é besteira? Cara, a resposta rápida é depende. Depende. Se você sabe o que você está fazendo, é excelente. Tá. Agora, você vai comprar simplesmente porque tem uma promoção e eu vou comprar? Não, aí você não aí é burrice. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo, mas é uma boa sim. Legal. Trocar milhas por itens de mercado, você recomenda? Tem uma galera bem burra, eu sei. Não é uma boa. Ai, gente, eu já vi isso no Stories. Eu falei, cara, você tá deixando de, sei lá, essas milhas que você comprou uma panela, que eu vi isso. Você deixa... Porra, você podia ter feito uma viagem. Cara, não é nem um pouco uma boa ideia, não. Aqui na Austrália... tem um programa do supermercado, né? Tanto do Coles quanto do Woolies, né? Que o pessoal chama aí. E aí, hoje eu falo que tem 3 tipos de pessoas, né? Que vão consumir no supermercado. Tem as pessoas que não acumulam pontos, não acumulam nada. Pode ser até a maioria. Então, esse é um tipo de pessoa. Tem o outro tipo de pessoa que troca por voucher de desconto. Então, a cada tanto que você gasta, por exemplo, no Woolies, você ganha... um cashback, né? Se eu não estou enganado, a cada 2.000 pontos que você ganha lá no Woolies, você ganha $10. Isso, e aí você pode usar esses $10 para rebater lá na sua próxima compra. Então tem pessoas que optam por isso. E tem o terceiro grupo de pessoas que pega esses pontos do supermercado, usa como milhas aéreas e usa para emitir passagem. Então só tem esses 3 tipos de pessoas e usar para milhas aéreas é o melhor de todos os 3 que a gente tem. Mas não, trocar por produtos, por panela ou por desconto no mercado não é uma boa ideia, não. A galera é fode. E vender milha para trocar por dinheiro? O que você acha sobre isso? Cara, vamos lá. Aqui na Austrália, e isso é muito específico de cada programa de fidelidade, de cada país que você tá? Então assim, aqui na Austrália... e até no Brasil mesmo, tá? Os regulamentos dos programas de fidelidade, eles têm algumas cláusulas falando que você não pode comercializar essas milhas. Então, por exemplo, aconteceu já aqui na Qantas de pessoas terem a conta bloqueada, de perder, né, a fidelidade com a Qantas, porque a Qantas identificou que essas pessoas estavam vendendo as milhas. Olha aí o truque, hein, gente? Fica esperto. O que é vender as milhas, né? Tipo, a pessoa, no caso, você quer viajar, você não tem as milhas, então eu posso transferir essas milhas para sua conta da Qantas e você me paga um valor, ou então eu emito uma passagem para você e você me paga um valor por eu ter emitido essa passagem. É assim que as pessoas vendem. Perigoso, hein? Porque você pode depositar o dinheiro na conta da pessoa e a pessoa fazer um fake, um layout. Tem um Canva hoje bombando aí, viu, gente? Eu aprendi a fazer o Canva aqui. Tem várias coisas incríveis que dá pra fazer lá. Eu fiquei pensando nisso, por isso que eu tô te perguntando. Eu falei, cara, isso deve ser um puta truque. Pois é, então aqui na Austrália não é nem um pouco comum as pessoas que fazem... Eu já vi, né, no mercado paralelo aí de compra, marketplace, né? E aí você vê lá pessoas vendendo e pessoas comprando. Eu não compro, eu não comercializo, não indico ninguém fazer isso com os programas da Austrália, porque tem um risco muito grande de você ter a sua conta banida, e aí se você, por exemplo, comprou uma passagem de uma outra pessoa, essa pessoa vai perder o bilhete, você vai ficar no prejuízo, enfim. Então eu não aconselho. Lá no Brasil, cara, é um pouco diferente. E por que eu falo lá no Brasil, por mais que as pessoas estão na Austrália? Porque mesmo a gente aqui da Austrália, vale muito a pena, tá? Fazer isso lá no Brasil. Então lá no Brasil, é um pouco mais flexível nesse contexto, porque as milhas lá do Brasil, elas se enquadram como um bem. Então é como se você tivesse pagado para ter essas milhas. Sim. Como que você pagou para ter essas milhas? Você comprou? Ou você pagou a anuidade do seu cartão? Ou você gastou alguma coisa? Então essas milhas são suas. E aí você pode fazer o que você bem quiser com essas milhas.
tem aí algumas contrapropostas, tem algumas pessoas que falam que não, outras falam que sim, mas a realidade é que no Brasil você pode. E aí é um bom negócio, cara. Não é um mau negócio, sabe? Você pode comprar as milhas por um preço mais barato e vender essas milhas por um preço mais caro. Você vai ter um lucro nessa operação, entendeu? Então, pode ser que seja legal para quem tem as milhas lá no Brasil, mas para a Austrália não. Eita, presta atenção, hein, gente? Não mosca aí, porque eu tenho medo. É que nem o pessoal da cripto, né? Que tem várias, a galera da cripto no Instagram que fala, eu ajudo você a investir. Você me dá 2.000. Bom, no Brasil tá essa febre. Você dá 2.000 e aí eu faço duplicar em um mês. Cara, não existe, tá? Então acorda. Que você recomenda para quem tá começando a comprar milha? Comprar não, minto. Para quem está investindo em milha para fazer viagens futuras. Você recomenda, por exemplo, eu digo isso no fato, um cartão de crédito altíssimo, ou você, por exemplo, não, gente, vamos lá, pé no chão, vai lá, faz um programa de milha dos associados e vai indo naqueles lugares, comprando, sabe, pouquinho em pouquinho, dentro do seu orçamento. O que você acha? Já vai direto para... Cara, o que eu acho assim sobre as milhas e sobre o cartão de crédito propriamente dito? O cartão de crédito hoje, ele tem muitos benefícios e as milhas, o acúmulo de milhas é um dos benefícios do cartão de crédito, sabe? Então, por exemplo, os cartões, eles oferecem seguro viagem, seguro saúde, tem cartões que oferecem chip para você viajar internacionalmente, ele vai te dar um chip. Tem cartões que oferecem transfer gratuito do aeroporto para o hotel, então tem uma série de benefícios e um desses benefícios pode ser as milhas aéreas. Se você é uma pessoa que você se enquadra nos requisitos do banco, você, por exemplo, tem um visto válido por mais de 9 meses, mais de 10 meses, você tem um trabalho estável, você tem uma renda compatível com o cartão de crédito que o banco oferece. Então, por que não solicitar esse cartão? Entendeu? Então, vai te ajudar muito. Agora, se você não se enquadra no requisito do banco, não tem por que também você não acumular milhas. Muita gente coloca o bloqueio de que eu só consigo acumular milhas se eu tiver um cartão de crédito. E aí, enquanto essa pessoa não tem um cartão de crédito, ela não busca nenhuma outra forma de aprender sobre milhas. E pode ser que essas pessoas nunca vão aprender, porque pode ser que elas nunca vão ter um cartão de crédito. Exato. Sabe? Então, assim, hoje o conselho que eu dou é o seguinte: se você quer aprender sobre milhas, se você quer utilizar as milhas no seu dia a dia, você tem que buscar conhecimento. E eu não falo isso para vender o meu curso, para vender o meu conhecimento. Eu não falo isso, porque o conhecimento está gratuito na internet, cara. Todo mundo hoje consegue entrar lá no Google e pesquisar. Tem fóruns, tem grupos, tem tudo que fala sobre isso e muitos deles são gratuitos. Só que você vai ter o trabalho de pesquisar e tudo mais e nem todo mundo vai conseguir. Tá? Então hoje tem aí os cursos, as turmas que a gente abre para ensinar as pessoas. Então a primeira coisa que eu aconselharia para uma pessoa que está querendo aprender é buscar o conteúdo, seja gratuito ou pago. E aí depois que ela tem uma noção um pouco melhor sobre como funciona, aí ela pode avaliar de aplicar para um cartão, ela pode avaliar, por exemplo, de trocar o plano de saúde. Só de você trocar o seu plano de saúde aqui na Austrália, você já ganha muitas milhas, às vezes até suficiente para ir para o Brasil. Ei, sabe? Presta atenção. Então, assim, um produto, poxa, eu estou num visto que me exige que eu tenha um plano de saúde privado, né? Eu não tenho aí o plano de saúde do governo. Então, no meu caso, quando eu for aplicar para um plano de saúde, para um health insurance, obviamente eu vou aplicar para um seguro que vai me dar pontos por eu solicitar esse seguro, sabe? E não depende nada de cartão de crédito. Então, é o conhecimento, entendeu? Hoje tem várias formas de se acumular milhas. Tudo que a gente compra hoje em dia, seja online ou seja físico, ganha milhas também, tá? Mesmo sem cartão de crédito. Então hoje é possível a gente acumular milhas, por exemplo, em lojas como Apple, JB Hi-Fi, lojas de varejo, né? Você pode ir, por exemplo, lá na Hip Cool, na Billabong, na Adidas, Nike. Você acumula muitas milhas também, seja comprando pelo site ou seja comprando pela loja física. E isso não depende de cartão. Qualquer pessoa que está aqui na Austrália teria acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de promoção, entendeu? Mas muitas vezes não buscam esse conhecimento. Então seria mais essa indicação, né? Buscar o conhecimento. Presta atenção, gente. Vamos correr. E agora uma outra pergunta. Assim, clonou meu cartão, tava com 300 milhões de milhas lá.
E aí, perco essas milhas? Não, porque na verdade as milhas elas não ficam vinculadas no seu cartão de crédito. Tá. Ela vai ficar vinculada no programa de fidelidade. Então hoje tem pessoas, né? E aí vai depender também da situação de cada um. Tem pessoas que têm as milhas vinculadas ao banco. Então vamos pegar um banco aqui da Austrália, o NAB, tá? Um banco da Austrália. E aí você tem a opção de acumular suas milhas lá no banco. Certo. Isso está vinculado ao seu perfil com o banco. Você pode cancelar o seu cartão de crédito que você não vai perder suas milhas. Você pode cancelar a sua conta com o NAB que você não vai perder as suas milhas. Porque ela está vinculada ao seu usuário lá no programa de fidelidade. Outras pessoas vão acumular essas milhas no programa da Qantas, por exemplo. Então, pouco importa de onde que essas milhas vieram. Se está vindo do cartão, se está vindo da compra que você fez na loja, se está vindo do abastecimento do seu carro. Essas milhas, quando estão no programa de fidelidade, não importa de onde que elas vieram. Então, se o seu cartão for clonado, se foi cancelado, se você foi embora da Austrália e cancelou todas as contas que você tinha aqui e voltou para o Brasil, as suas milhas continuam lá para você utilizar. Arrasou. Gente, presta atenção, hein? Nos terms and conditions, o povo começar a tentar roubar a milha sua aí. Você já briga. Bom, eu abri aqui as caixas de perguntas, né, para as pessoas, e assim, foi muito engraçado, tá, gente? Primeiro que foi a segunda caixinha de pergunta que eu abri, e as perguntas das pessoas perguntaram algumas coisas, né, por exemplo, se ele estava solteiro, né, eu já respondi pra pessoa safada que não, que ele tá casado, né, coisas assim. Minhas amigas Bilu ficaram toda louca por você, viu? Vou te falar, as amigas gay ficaram tudo louca, falando, nossa, que esse boy, não sei o que, blá, blá, blá. Bom, tem um seguidor chamado Rafael Freire, não sei se você conhece, falou assim que quantas milhas são necessárias para chegar no seu coração. Essa passagem não consegue emitir com milhas lá. Essa aí não tem disponibilidade não, tem que falar com ele. Ai, meu Deus. O Marcos Vieira mandou assim: qual cartão de crédito australiano é o melhor custo-benefício para adquirir milhas? Cara, o cartão é difícil a gente falar sem conhecer a pessoa, até porque depende de uma série de requisitos, né? O cartão nada mais o banco ele vai fazer uma análise ali do seu score bancário. Então vai depender do seu visto, vai depender de quanto que você ganha, igual a gente falou. Então não tem como eu falar pro Marcos qual que é o melhor cartão sem conhecer o perfil dele, mas tem bancos muito bons aí, o NAB é um que eu citei. NAB, legal. Aí o Pat Daniels tá aqui falando, eu quero ter filho com ele. Gente, dá uma segurada. Ai, senhor. Aí o Thiago Lima, conhece Tuca? Conheço. Mandou assim, que quando foi que você começou essa paixão por milhas? Acho que você meio que respondeu no começo, que foi devido a ajudar as pessoas, você viu as possibilidades, mas paixão foi meio por isso, né? Na verdade, eu me interessei pelas milhas quando eu retornei para o Brasil e eu queria viajar mais, então eu não tinha condições ali de pagar os preços, então eu me interessei em aprender sobre as milhas, mas naquele momento foi só sobre aprender mesmo. E a ideia de compartilhar isso foi depois que meus pais vieram aqui para a Austrália e eu percebi que eu poderia proporcionar sensações semelhantes ali para outras pessoas que estavam na Austrália também. Então foram esses dois momentos. Legal. E agora uma pergunta, né? Porque eu vi um post seu sobre o aplicativo, né? Como é que funciona o seu aplicativo? Cara, vamos lá. Ok, hoje... vai download, põe... Não, na verdade... Torta na cara, né? Na verdade, tem o aplicativo que o João tá falando, o aplicativo que a gente tá falando é o aplicativo da agência. Tá? Então, assim, as pessoas que estão acumulando milhas e tal, são aplicativos que eles vão utilizar dos programas de fidelidade, Qantas, os supermercados, esse tipo de coisa. Lá pela agência, a gente tem um cuidado também com o pessoal que voa com a gente. Então, logo que eu comecei com a agência, tinha uma certa dificuldade entre dos passageiros e a gente ali, para eles acompanharem a mudança de voo. Então, poxa, qualquer alteração que tinha, eu tinha que mandar uma mensagem pro passageiro informando, olha, teve uma alteração no seu voo, agora vai sair 30 minutos depois, 30 minutos antes, trocou o portão de embarque, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, né, a pessoa no dia da viagem tá tão focada em outras coisas que não vai nem olhar o celular. Sim. Então, aí eu investi, na verdade, nesse aplicativo justamente para trazer um conforto maior para o passageiro. Nesse aplicativo, ele tem as informações da viagem ali em tempo real, justamente para isso, né? Então, vai chegar um alerta falando, olha, falta 7 dias para sua viagem, falta 2 dias para sua viagem, chegou o grande dia, o seu portão de embarque é número tal, teve uma alteração no seu voo foi cancelado, o seu voo foi alguma coisa. Então, isso é para trazer um conforto melhor para o pessoal que está indo viajar. Legal. Então,
É tipo meio que um itinerário de tudo, né? Exato, Um controle, exato. um planejamento. Exatamente. E aí, por exemplo, quando você compra uma passagem, que é, entre aspas, uma passagem simples, você comprou uma passagem com a Qatar para ir para o Brasil. Sim. Você vai no próprio aplicativo da Qatar e você recebe as informações do seu voo. Só que tem pessoas que fazem viagens um pouco... que o itinerário é um pouco maior. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu vou para o Brasil, eu tenho que ir até São Paulo. E de São Paulo eu tenho que trocar de terminal para eu ir para Vitória, no Espírito Santo. Certo. E aí eu vou pegar um voo da Azul, por exemplo. E aí, poxa, voo doméstico no Brasil, cara, muda toda hora. Nossa. Voo doméstico no Brasil cancela, troca horário, troca portão, troca terminal, troca várias coisas. Então, às vezes a pessoa não consegue acompanhar isso tudo. E aí acaba ajudando muito. Outras pessoas que acabam se beneficiando muito disso, do aplicativo, é quando você vai fazer uma viagem com vários destinos. Eu tô indo para uma viagem agora, eu vou para o Brasil, mas eu vou parar em outros lugares antes. Então, eu consigo cadastrar todos os voos em um itinerário só, e aí eu tenho acesso a qualquer alteração em todos os meus voos. Eu vou fazer no total, nem sei quantos voos são, na verdade, mas assim, eu vou passar por 3 países até ir para o Brasil. E aí, poxa, qualquer alteração que tenha nesse itinerário, talvez levaria muito tempo para eu conseguir identificar onde que foi, o que foi. Então, o aplicativo ajuda muito nesse sentido para o pessoal. Entendeu? Massa, que massa. Bom, vamos para o nosso bate-bola, né, gente? Lembrando, tá? Só falando aqui para vocês, vai ter o QR Code aqui da tela, tá? Da agência do Caio, do Instagram dele. Eu quero também que ele volte mais ali quando ele tiver o canal dele no YouTube, que isso é muito necessário. Sonhos ainda que você não realizou e você quer realizar? Cara, eu, em relação a viagens, assim, e pra tudo, na verdade, na vida, eu quero muito... Deixa eu refrasear isso aqui. Tá, vamos lá. Uma viagem dos sonhos que eu quero fazer, uma experiência que eu quero viver. Eu quero fazer um trek ali nos Himalaias. Eu quero ir pro Nepal. Caraca, e aí eu queria fazer uma viagem dessa mesmo, tipo, seja o Everest, que eu talvez é o mais ali famoso por conta das expedições que tem, mas tem outros picos ali no Nepal que são bem legais também. Então eu quero muito fazer uma viagem para lá. E de sonho que eu realmente quero realizar, e aí não somente relacionado a viagens, hoje eu estou trabalhando muito com o objetivo de ter a minha liberdade. E é a liberdade que todo mundo fala, né? Eu quero ter a minha liberdade financeira, eu quero ter meu dinheiro, e eu quero ter a minha liberdade geográfica também, de estar aqui na Austrália hoje, daqui num mês, se eu quiser, eu posso estar no Brasil, eu posso estar no Nepal, eu posso estar em algum outro lugar. Chique. Então hoje, assim, o meu sonho que eu posso dizer seria esse, né? De ser uma pessoa que tenha liberdade. Um andarilho, né, amor? Um cigano, não um Igor, não é nem só a idade dessa época da novela, entregando a idade novamente, né? Eu adoro. E como você se vê daqui 5 anos, Caio? Cara, daqui 5 anos... Uma CVC! Não, por que não, né, gente? CVC ganha dinheiro, viu? Daqui 5 anos eu almejo que eu já tenha conquistado, talvez não 100% dessa liberdade, mas que eu já tenha um pouco mais de liberdade. Então, eu estou trabalhando com um plano de ter a minha residência permanente na Austrália, não para o sentido de morar permanentemente na Austrália, mas no sentido de ter a liberdade de ir e vir sempre que eu precisar. Então, daqui 5 anos eu imagino que eu já tenha essa liberdade de estar na Austrália e de estar no Brasil ou de qualquer outro lugar. E eu também imagino que eu já vou ter uma condição financeira um pouco melhor para arcar com todas as minhas despesas. E espero que até lá eu já tenha pelo menos uns 2 filhos também. Só pra Caraca, ficar 2? Nossa, qual é o nome da sua mulher mesmo? Juliana. Juliana, vamos preparar esse útero. Nossa, coitado. É bom que já tem Você tem família, você tem gente na família que tem gêmeos? Não. Ai, caralho, também nem sei ajudar, né? E ela tem? Não, pior que não. Porra, também nem, Juliana, você nem pra ajudar também, né? Caramba, né? Podia, né, dar uma ajudada, porque já saía 2, já fecha a fábrica, entendeu? Já sai quíntuplo, já pensou? Já se fode. 5 tickets, mais 2, 7 tickets, tá cagado. A gente vai também pra aquele momento ó. Você sabe o que é o ó? Ah, você me falou, né? Aquele momento ruim, esse momento chato. Ai, meu Deus, momentos héteros. Você sabe o que é o ó. E aí, esse novo quadro do Podbe. E aí, a gente tá inédito. O que você acha que é um momento ó, ultimamente, que você acha que poderia ser mudado? Pode ser pessoal, pode ser mundial, pode ser eco, pode ser o que for. Que você acha que poderia mudar nesse momento? Cara, dentro da realidade que eu vivo e da sociedade que eu tô, né? Hoje algo assim que eu vejo que é o ó
Pra mim, é a situação que o nosso país se encontra, o nosso país Brasil, tá? Hoje a gente tá na Austrália, a gente gosta muito daqui, mas eu considero o meu país como sendo o Brasil, né? Sim. E aí eu vejo que, poxa, a situação que o Brasil se encontra hoje é algo que me deixa bem chateado, porque a gente que tá aqui na Austrália, a gente vê, poxa, o Brasil tem condições de ser tão bom quanto ou até melhor do que aqui. Sabe? No Brasil a gente tem lugares lindos, a gente tem pessoas qualificadas, a gente tem Tudo. mão de obra, a gente tem tudo, mas, cara, falta muito para chegar no nível de qualidade que a gente tem aqui na Austrália. Então hoje eu vejo que é uma pena muito grande, e aí seja todo o contexto político, contexto histórico e tal, é algo que é o ó pra mim. Cara, eu não entendo isso. Eu fui agora. Total te entendo. Eu fui em dezembro agora pro Brasil e eu me assustei muito. As pessoas já estavam falando, vai se preparando que tu vai assustar. E eu não fiquei falando pras pessoas que estavam, que tá muito caro, que não sei o quê. Não, porque eu não queria também ficar aquela coisa que, tipo, você mora fora, e agora tudo é caro, tudo é ruim. Tudo... E não é, que não era isso também. Mas assim, eu me assustei muito com isso, né? Cara, você. Pobreza, quantidade de pessoas que, sabe, estão literalmente na rua, sabe, isso aumentou muito, assim, é uma coisa que choca, né? Eu fui para Bali, tudo bem que é um país, que é um lugar, né, que, gente, realmente, a galera é bem pobre mesmo, mas eu não sei, eu fui para São Paulo e eu achei que a gente tava tipo um Bali, sabe? Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Da mesma forma que eu via muita gente esbanjando, eu via muita gente pedindo para o que comer, e você via na cara da pessoa que ela não tava mentindo, entendeu? Que ela tava realmente com muita fome. Então é foda, e eu acho que você tá bem certo. Cara, é triste, pô. Você vê assim, seus familiares, seus amigos e tal, que estão lá e que às vezes nunca nem vão sair, porque tem pessoas que não querem sair do Brasil, independente da situação que tá lá, querem continuar lá. E, poxa, é uma qualidade de vida que é ruim, sabe? Depois que a gente vê o que é bom e o quanto que o país poderia melhorar, é complicado, sabe? Toda a questão da insegurança que as pessoas acabam passando por, dependendo de onde moram lá no Brasil e tal, a parte financeira, enfim, é algo que desagrada muito, principalmente pra gente que tá vivendo num dia a dia aqui que é muito bom, sabe? Então saber que essas pessoas lá que a gente gosta, que a gente ama, tá passando por uma situação dessa, é algo que me deixa chateado, né? Cara, é de cagar, né? Gente, eu já peço novamente aqui para você se inscrever no canal se você não tá inscrito. Eu venho agradecer novamente, Caio. Brigadão por você ter vindo. Legal. Eu vou deixar o QR Code na tela aqui, gente, do site do Caio, do Instagram do Caio. Caio, pô, tá toda hora lá no Mulos das Alimentações, no Stories, falando de coisas, dando conteúdos de graça, gente, de graça. Ele nem tá cobrando ainda por esse conteúdo. Mas eu queria agradecer, Caio. Brigadão por você ter vindo. Obrigado por você ter esclarecido várias dúvidas das pessoas, ter topado, né? Que a gente tava falando dessa coisa que a gente tava aqui, antes fazendo um tricô. Independente da quantidade de seguidores, né? Sim. Vir mostrar o seu conteúdo. Porque eu acho que hoje no Instagram tá muito isso, né? Da galera ficar... quantos seguidores você tem? Não sei, não vou. Acho que é melhor não. Deixa crescer primeiro. Então, mas brigadão mesmo por isso. Quer falar alguma coisa? Eu só falando? Não, pra agradecer mais uma vez o convite e assim, cara, pra mim, falar com você ou falar com qualquer outra pessoa é uma oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu sei. Então, assim, se pelo menos uma pessoa que assistir esse podcast, que acompanhar, se interessar pelo conteúdo, e mesmo que essa pessoa nem comprar nada comigo, nem fazer contato comigo, pelo simples fato dessa pessoa se interessar, buscar na internet, aprender sobre milhas e ter uma experiência legal, pra mim já valeu ter vindo aqui, sabe? Então hoje eu tô muito mais focado em talvez tocar um pouco as pessoas que é possível, sabe? É possível viajar, é possível economizar. E não precisa ser tipo uma pessoa que é empresária, uma pessoa que tem um cartão ou isso e aquilo. Então, eu fazia live no meu Instagram, eu cheguei a fazer live lá nas primeiras turmas que eu lançava, de ter 3 pessoas online. E pra mim não é sobre, tipo, quantidade, quantas pessoas estão assistindo, é se realmente esse conteúdo faz sentido pra quem tá assistindo, sabe? Então, pra mim, se uma pessoa mudar um pouco a percepção que ela tem, pra mim já valeu o convite e agradeço muito ter vindo por aqui, né? Gente, a gente tá rindo aqui, porque a gente tava também rindo antes, porque, cara, eu encontrei com ele na semana passada, na festa junina,
E aí eu tava super animado, né? Tava engraçado. Aí a gente deu os gritos e todo mundo ficou assim, ó. Eu falei, meu Deus, você vai no podcast desse louco aí. Mas enfim, gente, mas muito obrigado mesmo por ter vindo. Gente, espero que vocês tenham gostado. E quem não gostou, gostou sim, curta, compartilha, tá? E ajuda o canal a crescer. Valeu, gente, até mais. Pessoal.